Bom dia, queridos irmãos da Igreja Cristã Nova Vida, em Olinda. Estamos aqui, queridos, mais uma manhã para estudar a Palavra de Deus. Você sabe que domingo pela manhã é abrir a Bíblia. Nós estamos sempre trazendo um panorama bíblico de cada livro. O Pedro Gabriel com o Antigo Testamento, eu estou com o Novo Testamento. E vamos estudar a Palavra de Deus. Que a paz do Senhor Jesus continue no seu coração, na sua família, guardando, protegendo, abençoando a sua vida. Que o poder do Espírito Santo esteja te protegendo aí, meu irmão. Nós estamos vivendo dias difíceis, complicados, mas o Senhor prometeu estar conosco, nos guardando, nos abençoando, livrando-nos de todo mal. Nós confiamos nele, dependemos dele e sem ele não podemos nada, não é? Que você permaneça firme na palavra de Deus, louvando a Deus. Enche a sua casa de louvor, cante louvores, você que é o responsável pela casa, sua esposa, os filhos, cantem louvor, adore ao Senhor, abra a palavra de Deus, cultive a presença de Deus no seu lar, isso é que é importante, tá? O Senhor tem o controle de tudo, Ele está à nossa frente, e Ele tem o domínio sobre todas as coisas, Ele tem o controle sobre tudo isso que está acontecendo aí. Nós todos estamos sendo atacados, prejudicados, a saúde, a economia, mas vamos confiar no Senhor. Ele é o nosso Deus, Ele prometeu, Ele é fiel e vai nos ajudar. Então, calma, prudência, não se precipite, espere. Vamos deixar que o Senhor dirija a nossa vida. Amém, queridos? Então, vamos nos preparar para estudar a Palavra de Deus. Hoje, 2 Coríntios, a segunda carta que Paulo escreve agora com gratidão, que ele escreveu a primeira carta, exortando, corrigindo, ensinando, e ele soube que eles ouviram e obedeceram. Então ele está com gratidão aqui, feliz da vida, reforçando os ensinos de como deve viver a igreja, o corpo de Cristo, o cristão nesse mundo. Amém, queridos? Mas vamos orar, reúna a sua família em oração, vamos falar com Deus. Obrigado, Pai querido. Só temos a te agradecer, Senhor, por esse dia de vida, por mais esta semana que está iniciando, sabendo que estamos na Tua presença, sabendo que Tu estás conosco, Senhor, que Tu estarás nos ajudando, nos fortalecendo, renovando a nossa fé. Obrigado pela família, pelo sustento, por tantos livramentos. E pedimos, Senhor, que nos enche de fé, de poder, de autoridade, para podermos ajudar outras pessoas, abençoarmos outros que estão precisando. Pedimos o perdão dos nossos pecados. Queremos a cada dia aperfeiçoar a nossa fé, crescer para Te amar, Te servir e abençoar a todos. Fica conosco, Senhor. Abençoa a igreja em Olinda, a igreja em Recife, no Nordeste, no Brasil. Salva esta nação, liberta esta nação, Senhor. Nós oramos agradecidos, sabendo que Tu és o Deus que ouve, o Deus presente, que responde a nossa oração. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, enquanto estivermos estudando a palavra de Deus, eu vou citar aqui os conselhos, os ensinamentos do apóstolo Paulo. Esteja atento ao que o Espírito Santo vai falar para você. Amém? Louvado seja Deus. Só para lembrar a você aqui, nossos cultos, o que nós estamos fazendo hoje à noite, o nosso culto presencial. Então, toda a igreja Cristã Nova Vida em Olinda, vá ao nosso templo para adorar a Deus, ouvir a mensagem da palavra de Deus, ter comunhão com os irmãos. Assim, de um modo assim, meio distante um do outro, né? Todo mundo de máscara, não esqueça, mas leve um visitante, convide alguém para ouvir a palavra de Deus. Na terça-feira temos a nossa reunião de oração, 20 horas, no Zap. Participe. Esse é o momento em que nós nos reunimos para clamar a Deus. Cerca de 12 irmãos oram, temos música, louvor. Participe toda terça, 20 horas. E na quinta-feira, a pregação da palavra de Deus. Estamos pregando sobre o livro de Hebreus. Nesse sábado não teremos o culto 18 horas de adoração,
Pedro Gabriel está fazendo de 15 em 15 dias, tá bom? E no domingo, 9h30, estudo bíblico, e à noite, 18 horas, nosso culto presencial. Diariamente, nossos devocionais, temos aí o mês inteiro um irmão ou irmã que traz uma mensagem de 5 minutinhos que abençoa muito a nossa vida, que edifica a nossa vida. Participe também. 7 da manhã, né, você já está de pé, levantou, coloque lá a mensagem para ouvir, que muito irá abençoar a sua vida. Amém, queridos? E assim nós vamos trabalhando, fazendo a nossa parte, esperando, confiando que o Senhor estará resolvendo tudo. E na hora certa, estaremos aí livres para nos encontrar, para estarmos todos juntos. Os idosos não podem ir ainda agora no culto presencial, as crianças também. As nossas crianças estão sentindo muito, né? Todos nós, mas vamos deixar o Senhor agir, Ele está à nossa frente. Amém, queridos? Muito bem. Essa segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele ia para uma cidade, plantava aquela igreja, deixava um ministro ali, fortalecia a igreja, ficava 1 ano, 2 anos, como ele fez em Éfeso, Filipos e em Colossos, e saía nas suas viagens missionárias, porque Deus o chamou para isso, para levar o evangelho aos gentios, aqueles que não o conheciam. Então, na igreja de Coríntios, essa igreja que ele amava muito, igreja forte, igreja cheia do Espírito Santo, cheia de dons espirituais, ele soube que a igreja estava indo por um caminho errado. Então ele envia a primeira carta com exortação, com ensinamento, punindo pessoas, disciplinando, e também respondendo a muitas dúvidas, muitas perguntas que eles tinham. Ele soube que eles ouviram, entenderam, aceitaram, se arrependeram dos seus pecados e erros. E Paulo, com muita gratidão, estava feliz, agradecendo a Deus por isso, por essa mudança, e escreve a segunda carta, dando novos ensinamentos que abençoam a nossa vida. Então, fique atento, abra a sua Bíblia aí, de 2 Coríntios. 2 Coríntios, nós vamos dar uma corrida aqui, não tem como estudar tudo, são 13 capítulos, mas vamos retirar aqui o máximo para edificação da nossa vida. Aqui nessa segunda carta aos Coríntios, ele ensina, exorta, ele ensina sobre como ofertar, como ajudar, como contribuir para as pessoas. Também ele defende o seu ministério apostólico, ele era muito atacado, né? Então ele defende o seu ministério. Ele ensina sobre o cuidado que nós devemos ter dos falsos mestres que penetram no meio da igreja e trazem ensinos errados que não tem nada a ver com o Evangelho. O cuidado com o mundanismo, não deixe o mundanismo tomar conta da sua vida, da igreja, da sua família. E também ele ensina muito sobre humildade. O cristão tem que viver uma vida humilde, simples, porque Jesus viveu assim. Nós estamos seguindo Jesus, temos que seguir os seus passos. São ensinamentos que ele enfatiza aqui, que eu quero ver com você agora passo a passo, tá? Então, abra aí, 2 Coríntios, capítulo 1. Ele começa com a saudação, capítulo 1, 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Caia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele começa dizendo, olha, eu sou um apóstolo de Cristo, Timóteo está comigo. Eu me alegro por estar falando, me dirigindo à igreja de Cristo, aos santos, aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, transformado. Graça e paz para vocês, da parte de Deus e de Jesus Cristo. Era assim a vida de Paulo, abençoar a todos, e é assim que nós devemos viver também. Prosseguindo, já aí no versículo 3 a 11, nós vamos ler isso aqui, Paulo está dizendo o seguinte, queridos, entendam que nós sofremos, passamos por lutas, tribulações, mas nós confiamos no Deus que pode todas as coisas, que nos ama e nos conhece. Sabe o que ele faz? Ele nos ajuda, nós enfrentamos a luta, as batalhas, vencemos, somos consolados por ele, nos alegramos, e tudo isso serve para quê? Para consolar outros. Então é uma dinâmica de Deus. Ele nos conforta, nos consola, nos ajuda para que possamos confortar outros. Capítulo 1, do 3 a 11. Acompanhe aí, do 3 ao 11, versículo.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá a paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Paulo dizendo, nós sofremos muitos apóstolos, os líderes, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Eles dizem, nós vamos morrer agora, não dá mais. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. O que Paulo está dizendo aqui? É um conselho tremendo para mim e para você. Ele está dizendo, queridos, da mesma maneira como Jesus sofreu nesse mundo para nos salvar, nos libertar, e o Pai o fortaleceu, o confortou, da mesma maneira nós, ele está se dirigindo aos líderes da igreja, os pastores, os bispos, aqueles que têm a responsabilidade pela igreja, sofrem também. Mas o Senhor nos ajuda, nós vencemos e consolamos vocês, os membros da igreja. Vocês, membros da igreja, também sofrem tribulações e lutas na família, no trabalho, perseguições, traições, ingratidão, não é? O relacionamento com os filhos, tanta luta, doenças, problemas. Mas o que ele está dizendo? O Espírito Santo que nos consolou vai consolar vocês também, para que vocês possam confortar outros. A nossa família, nossos amigos, esse mundo vive em sofrimento, em desespero, mas como nós temos o consolo, o conforto de Cristo, nós podemos ajudar outros. Essa é a dinâmica do Reino de Deus. É assim que o Senhor estabeleceu. Amém? Aprenda essa lição, não esqueça, enfrente e vença suas lutas, porque o Senhor irá te usar para abençoar outros. O que Paulo continua ensinando agora, já no capítulo 2, ele diz, para que possamos viver assim, nós temos que manter um coração puro, um coração perdoador. Nós somos traídos, magoados, feridos, e a tendência é fechar o coração, ficar zangado, aborrecido com o outro, os problemas da vida. Mas Paulo diz, não é assim. Nós fomos salvos para servir a Deus, Ele nos ajuda para nós ajudarmos outros. Então no capítulo 2, já estou no 2, de 5 a 11, eu vou ler aqui. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte, para que eu não seja demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Se alguém pecou, errou, na família, na igreja, a pessoa foi disciplinada, foi punida, chamou a atenção, agora perdoa, para que ele não seja consumido, uma tristeza destrua sua fé, sua vida. Perdoa e vive em paz com ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo, e aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Queridos, toda confusão, toda briga, toda divisão, no lar, divisão no lar, com os filhos, na empresa, tudo isso é arma do diabo, é cilada do diabo, para nos entristecer, criar inimizade entre nós, discussões, brigas,
e separações, isso tudo são armadilhas do diabo. Então, o apóstolo Paulo está nos aconselhando para ficarmos atentos a isso. A nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra o diabo, contra os demônios, as potestades, os principados que vêm perturbar a nossa vida para que possamos perturbar outros e viver em desarmonia. Não. Paulo diz, perdoe, tenha um coração puro, um coração perdoador, porque assim vocês vão viver em paz, fortalecer as suas vidas e juntos vão enfrentar os ataques do diabo, vencê-los, repreendê-lo em nome de Jesus. E depois desse ensinamento, ele diz assim, sabe por que nós temos que viver assim? Porque antes de falar alguma coisa do Evangelho de Jesus para as pessoas estão vendo a nossa vida, estão vendo o nosso testemunho dentro da nossa casa, na empresa, na universidade, nas ruas, estão vendo o nosso testemunho de vida antes de falar. Então ele diz, nós somos uma carta viva. As pessoas olham para nós e aquele ali é cristão e começam a ler a nossa vida. Antes de falar, eles conhecem como estamos vivendo. Capítulo 3, 3, de 1 a 3. Vamos lá? Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Quando entregamos nossa vida a Jesus Cristo, querido, o sangue de Jesus nos limpou, nos purificou, apagou o nosso passado. O Espírito Santo vem habitar em nós e nos ensina a viver em paz, em amor e alegria com todos, cuidar da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, sermos honestos, retos, íntegros diante de Deus. E as pessoas, antes de nos ouvir, elas estarão vendo o nosso testemunho, como vivemos de modo a agradar a Deus e a todos. E o apóstolo Paulo prossegue aqui. Ele diz que para isso acontecer, nós precisamos entender que o Espírito Santo é quem nos ajuda, é quem faz isso, é quem transforma a nossa vida, nos ajuda a viver essa nova vida. O Espírito Santo habita em nós. Capítulo 4. Já estou no 4 aqui. Do 7 ao 11. Capítulo 4, 7 a 11. Vamos lá? Ele diz assim, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Ele está dizendo, nós, o nosso corpo, nós somos um vaso de barro. Mas esse vaso de barro agora é o santuário, é o templo do Espírito Santo que veio habitar em nós. Esse é o maior tesouro que nós receberemos nessa vida. Amém? Você pode dizer glória a Deus aí. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Morremos a cada dia, nos humilhamos e a vida de Jesus se manifesta. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. A cada dia nos humilhamos, oramos, dobramos nossos joelhos, pedimos perdão ao Senhor. O Senhor Jesus nos purifica pelo seu sangue e o Espírito Santo que está em nós, esse tesouro que não tem fim, é inesgotável, será sempre jorrando vida, paz e alegria que nós podemos abençoar a todos. Assim é a vida do cristão, do seguidor de Cristo, conforme o apóstolo Paulo está nos ensinando. Aí, queridos, ele diz, então, que com essa vida cheia do Espírito Santo, santa, pura, nós podemos ajudar uns aos outros, devemos ajudar uns aos outros, estar atentos às necessidades das pessoas ao nosso redor, na família, na igreja, enfim, nossos vizinhos, e ajudar de acordo com as suas possibilidades. Nós não podemos fazer aquilo que não temos condições, mas dentro daquilo que o Senhor nos dá, nós devemos ajudar outros. Ele ensina isso aqui no capítulo, essa questão de ajudar aos outros, eu pulei aqui, é no capítulo 9. Mas vamos esperar um pouquinho,
Com o Espírito Santo vivendo em nós, ele diz que nós temos que viver uma vida diferente. Não podemos viver uma vida como o mundo vive, de acordo com o mundanismo que invade o coração da pessoa, a família, a igreja. Capítulo 6. 6, tá? Capítulo 6, aí eu estou correndo demais, né? 6, 14. 14 a 18. 14 a 17. Olha o que ele diz aqui. O Espírito Santo está em nós, então vamos viver uma vida diferente. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Justiça e maldade juntos não combinam. Ou que comunhão pode ter luz e trevas? Podem andar juntos? Não pode. Que harmonia entre Cristo e Belial? Jesus e os demônios? Não dá certo. Jesus chega e os demônios correm. Que há de comum entre o crente e o descrente? Como é que o crente e o descrente vão ter comunhão, viver juntos? Nós podemos ter contato para evangelizar, para ajudar, para abençoar, para discipular, mas ter comunhão, viver em comunhão, fazer o que eles fazem? Não. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Nós somos o templo do Espírito Santo. Como é que a gente vai ficar aí na idolatria, com imagens? Não tem como. Pois somos santuário do Deus vivo. Santuário. O Espírito Santo habita em nós acabamos de ver aqui. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, saiam do meio deles. Separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quando conhecemos Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, o sangue de Jesus nos limpou, nos purificou, o Espírito Santo veio habitar em nós e fez de nós uma nova criatura. Então não tem como ter harmonia, amizade, sociedade, viver em comunhão com os incrédulos, com o mundo. O que fazemos é orar, é clamar pela salvação de Olinda, pela salvação do Recife, do Nordeste, do Brasil, orar pelos governadores, mas não fazer o que eles fazem, viver da maneira como eles vivem. Pelo contrário, o Senhor diz, vocês são meus filhos, então separem-se, fujam, saiam, não façam, não vivam em comunhão, em harmonia com eles. Muito bem, agora sim, com esse coração transformado, nós precisamos estar atentos para ajudar os necessitados, aquelas pessoas que precisam dentro das nossas possibilidades. Não é fazer aquilo que nós não podemos. Capítulo 9, isso está, vamos ler do 6 em diante. 9, 6. Como nós devemos ajudar os outros? Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Queridos, sabe como essa dinâmica de Deus, como Ele criou desde o início? Ele colocou o sol, a lua, as estrelas, Ele colocou o mar, a água, as plantas, a alimentação para todos. Sabe para que isso? Ele abençoa a nossa vida, Ele abençoa a todos, a chuva e o sol estão aí para todos. Então Ele abençoa a minha vida, Ele me dá o necessário para a minha vida, dá a você, essa família, aquela família. Nós suprimos a nossa necessidade, nosso trabalho, nosso emprego, nosso salário, tudo pertence a Ele, a nossa profissão, tudo é de Deus. Se nós não reconhecermos isso, vamos ver como as pessoas do mundo vivem. Observe aí o Brasil, nessa corrida de poder, as nações querendo ser maior, destruir um outro, a ponto de surgir uma guerra aí, a terceira guerra mundial, por causa do poder.
querendo ser melhor do que o outro, maior do que o outro. Não, o Senhor nos abençoa para que possamos estar atentos às necessidades da nossa família, nossos familiares, nossos irmãos da igreja, vizinhos, amigos que conhecemos, e dentro da possibilidade de cada um, daquilo que você tem, você possa também ajudar a abençoar aquele que precisa. Amém, queridos? Essa é a dinâmica de Deus. E sabe o que acontece? O Senhor te abençoa, você abençoa outras pessoas, e Deus olha e diz, aquela família ali está abençoando, então eu vou dar mais para eles. Aí vai acrescentando. Quanto mais você abençoa a pessoa, Deus vai te dando. Ele não é ganancioso, o que ele tem não é só para ele, para a família dele, ele ajuda as pessoas. Então eu vou dar mais para ele. E quanto mais você recebe, você vai distribuindo. É assim a dinâmica de economia no reino de Deus. É assim que ele estabeleceu. O apóstolo Paulo está nos ensinando isso e possamos viver assim. Amém, queridos? Capítulo 10, olha, são 13, já estou chegando lá. Capítulo 10. Ele fala agora sobre a autoridade espiritual. Todo poder e autoridade pertence ao nosso Deus. Então a autoridade vem de cima para baixo. Amém? Tá? Por isso nós temos que ficar no nosso lugar, porque o Senhor está olhando cada um de nós, membros do seu corpo, e Ele nos dá autoridade. Pastores, apóstolos, presbíteros, diáconos, servos, trabalhadores, todos nós temos uma porção de autoridade espiritual na nossa vida. É o que o apóstolo Paulo fala aqui, 10, de 1 a 6. Vamos ler? Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu, que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Existia um grupo ali em Corinto que não gostava muito do apóstolo Paulo, não aceitava muito os seus ensinamentos e ficavam rejeitando, falando dele. Ele disse, olha, quando chegar aí, se preparem, nós vamos acertar isso aí. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus. As armas que nós usamos são a oração, o jejum, a palavra, a verdade. Poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Paulo está ensinando que na igreja, no reino de Deus, que onde Jesus é o rei, existe disciplina, existe ordem. Cada um tem que estar no seu lugar. A liderança da igreja, a membresia, cada um é revestido de autoridade, cada um deve agir no seu devido lugar como um corpo, né? Cada um desempenha a sua função com santidade, com amor, com pureza, com humildade, e todo o corpo é fortalecido, e cresce, e amadurece, e avança, e continua abençoando vidas. Muito bem. Aí, queridos, ele pula para um assunto que é muito importante para mim e para você. Ele fala sobre o sofrimento. Principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, a igreja no mundo inteiro, nós estamos sofrendo isolamento social. Os idosos não podem ir ao culto, louvar a Deus. Né? As crianças não podem ir, as crianças estão sentindo muito. Doença, morte, luto, quanto sofrimento, economia, falta de recursos, doença, todo mundo apavorado. O que vai acontecer? Isso vai passar? Não vai passar? Vai ter guerra? Não vai ter guerra? Muito sofrimento, muita luta. Mas o que o apóstolo Paulo nos ensina é que ele, desde aquele período, sofreu e sofreu muito, porque Jesus sofreu, nós sofremos também. Mas, confiando no Senhor, nós vamos enfrentar e vencer tudo. Eu quero lembrar com os irmãos a lista que Paulo deu dos seus sofrimentos. Vamos lá? Você vai acompanhar aí? O capítulo 11, 23. 11, 23, tá? Vamos lá. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. Preso, açoitado.
5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 5 vezes 40, 200. Menos 5, 195 chicotadas nas costas, que a carne subiu, o sangue. Paulo, para pregar o evangelho por amor aos perdidos. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, uma noite e um dia, o mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigo nos rios, perigo de assaltantes, perigo de meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, minha preocupação com todas as igrejas. Luta por fora e luta por dentro. A preocupação com cada irmão, com cada família, com a igreja. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Portanto, queridos, todos nós sofremos nesse mundo. Todos nós passamos lutas, tribulações, uns de uma maneira, outros de outra. O fato é que todos nós sofremos. Mas lembre-se o que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Se Jesus sofreu, se os apóstolos sofreram, se a igreja sofre esses 2000 anos, quantos pastores hoje, missionários, estão presos, morrendo, igrejas fechadas, torturados, mortos? Hoje, vem sofrimento para mim, para você também, para todos nós. Mas o que temos que fazer, como o apóstolo Paulo disse? Nos humilhar, saber que de cada um desses sofrimentos o Senhor vai estar conosco, nos ajudar, nos dar força, nós vamos vencer, Ele vai nos consolar para que possamos consolar outros. Queridos, essa é a nossa vida, é assim que se vive no reino de Deus. Muito bem, Paulo fala também que apesar de tudo isso, né, a nossa vida é uma bênção de Deus, apesar das lutas, dos sofrimentos, mas a glória de Deus, o poder de Deus está sobre a nossa vida. No capítulo 12, de 1 a 6. 12, de 1 a 6. Termina no 13, já estamos terminando aí. Acompanhe, capítulo 12. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Estava falando dele mesmo. 14 anos atrás, quando foi salvo, foi para o deserto, ficou em oração, em comunhão com Deus, foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao Pai, indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Tamanha revelação que ele recebeu de Deus. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isto para que ninguém pense a meu respeito mais do que a mim, do que em mim vê ou de mim ouve. Queridos, o apóstolo Paulo está dizendo que tudo isso que ele está ensinando, não só aqui em Coríntios, nas outras cartas, Filipenses, Colossenses, Efésios, todos os seus ensinamentos, tudo isso ele ouviu de Deus. Ele foi arrebatado ao terceiro céu e ouvia a voz de Deus, a revelação de Deus. Então, é assim que nós devemos viver, buscar a sua presença, viver cheio do Espírito Santo, para que possamos obedecê-lo, viver de acordo com a sua vontade. Por ele ser um homem cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, ele pôde suportar as lutas, os sofrimentos dessa vida, ele pôde ajudar pessoas, estabelecer igrejas, e estabelecer pastores, enfrentar lutas, como essa listinha dos sofrimentos dele aqui, que não é brincadeira, não é? Porque ele era um homem que vivia buscando a Deus, cheio, transbordante do Espírito Santo. Muito bem, mas ele deixa aqui algo tremendo, e eu peço que você guarde essa lição aqui, porque ele era um homem assim que vivia transbordando do Espírito Santo, ele corria um risco de se sentir orgulhoso, vaidoso. Aí o que aconteceu na vida dele? Ele nos conta aqui. No capítulo 12 mesmo, de 7 ao 10.
ele diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Veja, um mensageiro de Satanás para me atormentar. O apóstolo Paulo diz que, apesar dessa vida santa que ele vivia atormentado por um mensageiro de Satanás, era como um espinho furando ele. Como é que ele reagiu? O que ele fez? 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas qual foi a resposta do Senhor para ele? Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Querido, o que nós estamos aprendendo aqui? Que o apóstolo Paulo foi um homem, como ele foi, que abençoou a igreja nesses 2000 anos, e nós podemos dizer que é o homem que viveu mais próximo a Deus, que recebeu mais revelações de Deus durante a sua vida. Ele disse que, para que ele não se exaltasse, não se sentisse orgulhoso, vaidoso, infelizmente nós já vimos tantos homens de Deus, grandes homens de Deus, mulheres de Deus, usados por Deus, e aí deixaram o orgulho, a vaidade tomar conta, achar que é melhor, superior que os outros, caíram, perderam a sua fé. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, em mim não existe bem algum, não. Vocês acham que eu sou poderoso, que eu sei tudo, que eu entendo tudo? Não, não. Sabe por que eu venci? Porque Deus permitiu que Satanás colocasse um espinho na minha carne, ele vivia me atormentando. Em outra tradução, sabe o que diz? Satanás vive me esbofeteando. Esbofetear, irmão, não é um tapa assim, não. Isso aqui é um tapa, mas é assim, ó. Sabe quando alguém dá um tapa assim, desprezando, envergonhando, humilhando? Paulo disse que ele venceu, irmãos. O seu ministério foi tão lindo. No final da sua vida ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça está preparada. Sabe por quê? Não é porque ele é o bom, o melhor, o maior de todos, o maioral da igreja, não. Mas é porque Deus queria usá-lo e deixou aquele espinho na sua carne, atormentando, dia e noite. E ele disse: tire-se de mim. E o Senhor disse o quê? Não, a minha graça te basta. Se Deus tivesse aquela dor, aquele problema, aquela situação, nós não sabemos exatamente o que foi, ele não desfrutaria da graça de Deus e não seria o homem que ele foi. Que o Senhor nos ajude a guardar essas lições tremendas, profundas da palavra de Deus para vivermos da mesma forma. Portanto, querido, o apóstolo Paulo termina no capítulo 13, está terminando aqui, do versículo 5, ele diz que por causa de tudo isso que nós ouvimos e vamos ouvir ainda, e já ouvimos no passado, que nós devemos fazer prova da nossa fé, se estamos realmente seguindo a Cristo. Capítulo 13, de 5 a 10, diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Espero que saibam que nós não somos reprovados. Agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo. Não é para a gente aparecer, é para vivermos de maneira correta, embora pareça que tenhamos falhado. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso escrevo estas coisas estando ausente, para que quando eu for não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. Queridos, o apóstolo Paulo nos aconselha a fazer um exame da nossa própria vida, se estamos realmente vivendo na fé, no reino de Deus, servindo a um Deus vivo, santo, todo-poderoso, e vivendo de uma maneira sempre procurando aperfeiçoar a nossa vida. Ninguém é perfeito, a perfeição só quando estivermos com o Senhor. Por isso temos que examinar diariamente a nossa vida, reconhecer nossos pecados, nossos erros e falhas, dobrar nossos joelhos, confessar ao Senhor, e o sangue de Jesus nos limpa, nos purifica,
e o Espírito Santo continuará nos usando. Amém? E aí o apóstolo Paulo termina essa carta dizendo, no versículo 11 em diante, sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos lhe enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. O apóstolo Paulo termina assim a segunda carta aos Coríntios. Queridos, como disse no princípio, não dá para a gente estudar tudo da carta. Leia com calma e você vai aprender muito mais sobre a palavra de Deus. Será edificado, fortalecido na sua fé em Jesus. Amém? Olha, hoje à noite, não esqueça, 18 horas, culto presencial. Idosos e crianças ainda não. Leve a sua máscara e convide amigos, seus vizinhos, parentes. Leve para cultuar, para louvar a Deus, ouvir a palavra de Deus. Amém? Terça-feira, reunião de oração pelo Zap. Se você precisa de informações, ligue para nós. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a unção do Espírito Santo permaneça sobre a tua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.